Jorge Gato é licenciado em Psicologia e mestre em Psicologia Clínica Cognitivo-Comportamental e Sistémica pela Universidade de Coimbra. É doutorado em Psicologia na Universidade do Porto, com uma tese sobre a homoparentalidade, onde também é investigador. Jorge é terapeuta sistémico e familiar pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. Destaque para a psicologia LGBTI, família e género. Watinta Bafazi, Watintim Bogoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up. Se parlent entre elles de leurs problèmes. Nothing can stop me in this mission, in this campaign of education. Des solutions. Estão a ouvir Conversas de Género. Jorge, bem-vindo, como está? Muito obrigado, ótimo, obrigado, Susana. Gostava de começar por lhe perguntar quem são as pessoas LGBTI. Ok. Portanto, o acrónimo LGBTI designa as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo. Portanto, estamos a falar de pessoas que pertencem a minorias sexuais e de género, seja em termos da sua orientação sexual, e aí estamos a falar das lésbicas, dos gays, das pessoas bissexuais. Há outras orientações, como por exemplo as pessoas assexuais, também podemos acrescentar a esta sigla, e também as pessoas que têm uma identidade de género trans, e dentro deste chapéu trans temos as pessoas transexuais, as pessoas transgénero, as pessoas que se consideram não binárias, que não encaixam em nenhuma destas identidades masculina ou feminina, e por aí fora podemos acrescentar mais letras, mas para efeitos de simplificação, eu costumo dizer LGBT ou LGBTI+, para depois mantermos aberta a possibilidade de outras identificações. Então, as pessoas LGBTI+, são todas as pessoas que não são heterossexuais? São todas as pessoas que não são heterossexuais do ponto de vista da sua orientação sexual, mas depois também temos que considerar um outro aspecto da identidade das pessoas, que é a identidade de género, ou seja, a minha identificação com o sexo que me foi atribuído à nascença. Ou seja, aqui teríamos duas grandes categorias. Teríamos as pessoas cis, ou seja, são as pessoas que não questionam o sexo que lhes foi atribuído à nascença e que está no seu cartão de cidadão. Portanto, um rapaz que sempre se pensou como rapaz, mais tarde como homem, ou uma mulher que sempre se pensou como menina, adolescente, mulher, e depois temos as pessoas trans que questionam, de facto, essa identidade que lhes é atribuída à nascença, ou seja, não existe uma correspondência entre o sexo psicológico, por assim dizer, para simplificarmos, a forma como eu me vejo como homem, mulher ou nenhuma destas coisas, e o sexo que foi atribuído à nascença com base na observação dos genitais. Portanto, é mais complexo que ter uma pilinha ou um pipi, não é? É como nós nos sentimos enquanto homens, mulheres ou nenhuma destas coisas. E esta é a categoria da identidade de género, ok? Temos depois a questão da orientação sexual e as duas cruzam-se de maneiras múltiplas. Vamos falar do trabalho. Aos olhos da lei já existe igualdade para as pessoas que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais e trans, mas qual é a realidade laboral para os LGBTI? Ok. Susana, se me permite, ainda antes de falar da realidade laboral e pegando no início da sua questão, que tem a ver de facto com os avanços legais que nós conquistámos em Portugal. Saiu há pouco tempo um relatório da ILGA Europe, que é uma organização de defesa dos direitos das pessoas LGBTI, que faz um apanhado, enfim, uma sistematização das leis que existem para proteger os direitos destas pessoas em vários países da Europa. É o chamado Rainbow Map, o mapa arco-íris. E Portugal aparece, de facto, muito bem classificado nesse mapa. Somos o 7º em 49 países em termos de igualdade para as pessoas LGBTI na lei. O que não significa que existam ainda algumas questões a trabalhar, não é? O nosso objetivo, como sociedade, seria chegar ao primeiro lugar. Desse ponto de vista, por exemplo, algo que ainda permanece por fazer em Portugal é a proibição, por exemplo, das terapias de conversão da homossexualidade. Nós sabemos, temos informação que elas ainda são praticadas por algumas pessoas no domínio da saúde mental em Portugal, e seria importante legislar sobre esse aspecto. Não há qualquer legislação relativa a esse ponto? São poucos os países que a têm. Eu sei que vai avançar, por exemplo, na Alemanha, se não estou em erro. Poderia perfeitamente avançar em Portugal, porque estamos a falar de terapias que
que não são terapias, para começar, não é? De tratamentos, com muitas aspas, que são altamente lesivos para a saúde mental das pessoas. Ainda ontem, agora a propósito disso, comemorou-se o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia, o IDAHOT, que assinala precisamente, não é? No dia 17 de maio de 1990, foi retirada a homossexualidade da lista de doenças mentais da Organização Mundial de Saúde. Portanto, já há muito tempo que nem a homossexualidade nem a transexualidade são consideradas doenças. Portanto, é a altura já também de plasmar isto na lei. Se não são doenças, não deverão existir tratamentos de conversão. Mas respondendo à sua questão, portanto, a questão do ambiente laboral para as pessoas LGBT é muito importante. Eu gosto de introduzir esta questão. O Freud dizia que 2 pilares importantes da nossa humanidade, e nós sabemos isso na nossa vida de todos os dias, são o amor e o trabalho. E o amor tem muitas formas. O amor pelos nossos companheiros e companheiras, pelos nossos amigos, pelos nossos filhos, e também a outra vertente, não é? Onde passamos 1/3 da nossa vida, que é o trabalho, não é? Muito importante esta dimensão da nossa vida e, de facto, tem sido menos estudada no que diz respeito às pessoas LGBTI. Nós levámos a cabo um estudo, eu gostava muito de aproveitar para falar, um projeto que foi levado a cabo na Península Ibérica, portanto envolveu empresas e universidades de Portugal e de Espanha, um grande inquérito, um grande estudo, que foi feito em colaboração com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género Portugal, o Ministério da Igualdade de Espanha, a Universidade Complutense de Madrid e uma equipa de investigadores, onde também estava a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, e é o chamado projeto ADIM. Eu convido as pessoas até a consultarem se quiserem, porque os dados estão disponíveis, são públicos, os resultados deste diagnóstico da situação das pessoas LGBTI no trabalho. Portanto, se digitarem a ADIM no Google vão chegar lá de certeza, e tem dados muito interessantes e que nos alertam de facto para a situação destas pessoas no seu ambiente laboral. Eu destacava, por exemplo, eu vou falar um bocadinho de números. Os números são importantes também para nos ajudar a perceber a situação das pessoas. Não dizem tudo, mas dizem alguma coisa. E um número de facto que ressalta nesta amostra, é uma amostra bastante grande, eu também gostava de salientar isto, foram inquiridas 8.600 pessoas, sendo que 1.100, cerca de 1.100, se identificavam como LGBTI. Okay? Estamos a falar de trabalhadores e trabalhadoras destas empresas e destas universidades. E cerca de 36% destas pessoas ainda ouvem com alguma frequência comentários e rumores sobre a sua orientação sexual e identidade de género no local de trabalho. Um outro dado que convém ressaltar é que muitas pessoas estão fora do armário, ou seja, assumem a sua orientação sexual e identidade de género fora do trabalho, mas no trabalho regressam ao armário, ou seja, têm receio por falar da sua identidade de género ou da sua orientação sexual, ter consequências negativas em termos de promoção, em termos de perda do emprego e por aí fora. E um resultado também, não é tanto um resultado, mas um comentário que surge e que é muito interessante quando falamos das pessoas LGBTI no local de trabalho, é aquele velho chavão de que, mas as pessoas não têm que falar da sua vida amorosa no local de trabalho. Não sei se já ouviu, já todos ouvimos de certeza esta frase. O que não há nada de mais falso e de mais errado, porque todos nós, se gostarmos principalmente e estivermos à vontade no local de trabalho, a primeira coisa que fazemos no primeiro café da manhã na segunda-feira é dizer o que é que fizemos no fim de semana. E isso implica geralmente uma atividade com a namorada, com o namorado, com os filhos, com a família, e isso faz parte da identidade das pessoas, e ainda bem que assim é, que há esta confluência entre a vida pessoal e a vida profissional, não é? As pessoas mais felizes no trabalho e que podem estar à vontade para falar sobre a sua vida, enfim, para trabalhar também, é para isso que lá estão, mas que se sentem suficientemente à vontade para falar sobre a sua identidade no trabalho, serão pessoas mais satisfeitas, mais felizes, e agora vem a parte das empresas, não é? Mais produtivas também. Quando nós estamos bem no nosso local de trabalho, trabalhamos melhor. Por que é importante a diversidade sexual e trabalhar a identidade de género em contexto laboral? É importantíssimo precisamente para que estas pessoas, eu diria em todos os contextos, não é? Mas falando do contexto laboral, é muito importante, e agora falando de medidas que as empresas, as organizações podem tomar, é importante que todas as pessoas se sintam acolhidas no seu local de trabalho. Não estamos a falar de um tratamento especial ou diferenciado, estamos simplesmente a falar de direitos humanos. Eu ser quem sou também
no meu local de trabalho, que é uma parte tão importante da minha vida. E isto passa por muitas coisas. Para falarmos de aspectos então mais práticos, o que é que as empresas e as organizações podem fazer? Por exemplo, olhem, podem começar por fazer um diagnóstico sobre a situação, sobre o ambiente laboral para estas pessoas na sua empresa. Só fazendo um diagnóstico, um inquérito, é que nós sabemos qual é a situação. Depois, políticas específicas de inclusão e de diversidade, deve haver uma carta, idealmente deveria haver uma carta de direitos, de deveres e de direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, que incluísse também a orientação sexual e a identidade de género como fatores de não discriminação. Portanto, as empresas manifestarem este apoio, ainda que por vezes até possa ser simbólico. Por exemplo, porque não comemorar o Ida Hot nas empresas? Muitas empresas já o fazem. Porque não pôr uma bandeira? Eu aqui posso dizer até, e fiquei muito satisfeito, e temos feito isso na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto. Há 3 anos que comemoramos o Ida Hot com um evento comunitário, uma fotografia de grupo. Enfim, seria importante vermos cada vez mais bandeiras, não é? As bandeiras têm um poder simbólico. Quando uma pessoa LGBTI que está no armário olha para uma bandeira na sua organização, isso significa que estará mais à vontade para falar da sua vida pessoal. E isso é importantíssimo do ponto de vista da psicologia. A visibilidade é muito importante. E em tempos de pandemia, o que é que nos dizem os dados? Ora bem, em tempos de pandemia, agora mais, enfim, este é um fenómeno muito recente, não é? A questão da pandemia, nós estamos ainda a estudar, porque, enfim, estamos ainda a viver, não é? A situação de pandemia e não sabemos quando é que vai regressar. E desse ponto de vista, aqui o ponto de partida é também o mesmo, que em relação à situação laboral. Nós sabemos que, à partida, as pessoas LGBTI+, estarão em desvantagem do ponto de vista da sua saúde mental. O que é que isto significa? Não são todas as pessoas LGBTI, obviamente, que estão em desvantagem. São aquelas que são mais estigmatizadas. É muito importante sublinhar isto. Ou seja, não é a orientação sexual e a identidade de género LGBTI que são problemáticas. O que é problemático é o preconceito e o estigma que ainda existe, não é? E deste ponto de vista, as pessoas LGBTI que são mais estigmatizadas, que são mais discriminadas, poderão apresentar índices, em termos do seu bem-estar psicológico, mais problemáticos, mais baixos. E agora, onde é que entra aqui a pandemia? Eu sublinharia 2 aspectos. Olha, em primeiro lugar, é o facto de nós sabemos, os estudos indicam, a nível internacional, que as pessoas LGBTI têm mais probabilidade de pertencer a um meio socioeconómico desfavorecido, precisamente por esta questão da discriminação. Okay? Claro que há pessoas LGBTI em todos os estratos socioeconómicos, não é? Necessariamente as mais visíveis são as que pertencem aos estratos socioeconómicos médio-altos, mas estamos aqui a ignorar, não é, que de facto há muitas pessoas que têm percursos mais complicados do ponto de vista da sua estigmatização e da sua discriminação e que pertencem, por isso, a meios mais desfavorecidos, têm menos acesso a empregos bem remunerados e dentro do LGBT também é preciso ver a diversidade dentro do LGBT, as próprias lésbicas estarão em maior desvantagem do que os homens, não é? Porque sofrem uma dupla discriminação, pelo facto de também serem mulheres, e nós sabemos que as mulheres estão também em posição de desvantagem relativamente aos homens. Ou as pessoas trans, okay? Que enfrentam alguns desafios do ponto de vista da sua identidade de género, principalmente aquelas que fazem uma transição em termos de realinhar as suas características corporais com o seu sexo psicológico. Mas, voltando então à questão da pandemia, o ponto de partida é sempre este. À partida, as pessoas poderão estar numa situação de maior desvantagem, por um lado, por esta via de, vem aí uma crise, nós sabemos, não é? E se temos um grupo de pessoas que à partida já estão numa posição de desvantagem, a crise vai afetar mais estas pessoas, não é? Por outro lado, e é isso que eu gostava também de lhe falar hoje, Susana, tem a ver com um estudo que nós levamos a cabo e que estamos agora a realizar, tem a ver com a situação dos jovens e das jovens LGBTI que, perante esta situação de pandemia, se viram confinadas em casa com os pais. Ou seja, nós sabemos que para os jovens e as jovens LGBTI, as redes sociais são importantíssimas nesta fase da sua vida. Numa fase em que se sai do armário, em que se... Uma fase de afirmação. Exatamente. E as redes sociais, principalmente os pares, os amigos e as amigas, desempenham um papel fundamental nesta fase. E nós sabemos, os estudos indicam, ainda mais do que a família. Geralmente, os jovens e as jovens contam primeiro a um amigo ou a uma amiga. Ora, nesta fase de confinamento,
nós podemos colocar como hipótese, perante os dados que já conhecemos de outros estudos, que os jovens e as jovens que estão numa situação de maior invisibilidade da sua orientação sexual e identidade de género, que ainda não fizeram o coming out, ou que são rejeitados e rejeitadas pela família, é preciso também afirmar que em muitos casos, e isso ainda acontece infelizmente, as famílias rejeitam estes seus filhos e estas suas filhas, que estes jovens à partida estariam numa situação de maior vulnerabilidade. E de facto levámos a cabo um inquérito para fazer um diagnóstico desta situação. E quem é que inquiriram? Portanto, nós inquirimos, o nosso alvo do nosso estudo eram jovens LGBTI que estivessem a viver com os pais durante a situação de confinamento. E responderam 632 pessoas entre os 16 e os 35 anos a este questionário. E já temos alguns resultados preliminares, não necessariamente, agora ainda temos que trabalhar um pouquinho os dados e ver qual é o impacto desta situação no bem-estar destas pessoas, mas podemos avançar e já divulgamos também alguns resultados preliminares deste estudo, que nos alertam precisamente para aquilo que eu estava a dizer, Susana. E, muito brevemente, o que é que nós verificamos? Que uma proporção muito importante destes jovens se sentiu isolada dos amigos e das amigas. 6 em cada 10 jovens não se sentem confortáveis na família e 35%, portanto quase 4 em cada 10, se sente sufocado, entre aspas, na sua família por causa da questão da orientação sexual e da identidade de género, da não aceitação da orientação sexual e da identidade de género. E quais são as consequências que teme que possam sair deste confinamento forçado? Teoricamente, como ainda não analisámos os dados, eu não posso dizer qual é o impacto que isto tem nos níveis de depressão, de ansiedade e de stress, e vamos fazer essa análise. Este estudo também terá um seguimento longitudinal, porque não basta avaliar as coisas no momento da pandemia, que nós sabemos para todas as pessoas, independentemente da orientação sexual e da identidade de género, os efeitos deste tipo de situações manifestam-se não só a curto prazo, mas também a médio e a longo prazo. Estamos a falar de situações, por exemplo, de stress pós-traumático. Mas do ponto de vista teórico, e sem querer avançar resultados, porque ainda não os temos, será de esperar que os jovens e as jovens que estão numa situação mais difícil do ponto de vista do apoio social que recebem, seja da família, seja dos amigos, serão também aquelas pessoas que terão mais dificuldades e que apresentarão, à partida, podemos esperar isso, mais dificuldades do ponto de vista da sua saúde psicológica. Mas, de facto, esses dados ainda não estão analisados, nós só temos para já um diagnóstico da situação e que também permite retirar algumas conclusões que eu acho que é muito importante ressalvar, que têm a ver com o facto das redes de apoio primárias, e estou a falar, por exemplo, da saúde, dos médicos de família, dos psicólogos, dos educadores, dos professores, embora agora a escola, na maior parte dos casos, esteja fechada, mas as pessoas que poderão ser redes de suporte, de apoio destas pessoas, estarem particularmente atentos nesta fase. Os abrigos para estas pessoas, as associações não governamentais de defesa dos direitos das pessoas LGBTI, porque será de esperar que o impacto desta situação possa ser mais agudo e grave no caso destes jovens. Jorge, obrigada. Foi um gosto. Obrigado.